Mesmo sabendo que levaria uma bronca descomunal, Dora despediu-se das cozinheiras, que teriam folga durante o restante da noite, e também dos dois rapazes que realizavam serviços diversos dentro da casa. Pretendia ir para sua casa, contrariando a ordem expressa de sua patroa. Isso porque Antônio acabara de lhe mandar uma mensagem no celular falando que queria fazer sexo com ela naquela noite, simplesmente porque estava sem dinheiro para pagar uma garota de programa. Dora sabia que dificilmente poderia haver humilhação maior do que aquela, entretanto, se não fizesse o que lhe estava mandando, seria castigada em momento oportuno. Graciela não poderia protegê-la em uma redoma blindada. Ela não sabia o que Antônio era capaz de fazer. A fazenda permaneceria sozinha, trancada, até que Graciela chegasse do parque. Deixaria um bilhete preso junto à porta do quarto da patroa. Já esperava pela bronca que levaria na manhã seguinte, quando voltasse para trabalhar. Ainda assim, era preferível ouvir um sermão a enfrentar a fúria do marido. Conferiu se não estava deixando nada aceso ou ligado, apagou todas as luzes, trancou a porta e pegou o caminho de terra batida que a levaria para casa. Quando o telefone voltou a tocar, horas depois, foi a vez de Carlinhos atender. Sabia que Márcio se arrependera do que dissera e agora telefonava para lhe pedir desculpas. Não reparou no olhar debochado de Everton, que fingia prestar atenção ao filme de ação que era exibido na TV. Fala, amor, atendeu. Perdão, quem está falando é Jaime. Sou o dono da Confeitaria Nacional, que fica no centro da cidade. Ah, sim, me desculpe, Carlinhos sorriu sem graça. Achei que fosse outra pessoa. Tudo bem. Você conhece o Dr. Márcio? Claro. Moramos juntos, admitiu. Por quê? Ele comeu muitos doces e confeitos, passou mal e está inconsciente. Já chamamos a ambulância. É melhor você vir para cá com urgência. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 26. Graciela estava exaurida, quando estacionou o carro diante da entrada da fazenda. Trabalhar de manhã, à tarde e à noite não era para qualquer um. Somando-se a isso o calor abrasador que só servia para favorecer o cansaço, era preciso ser quase um robô para aguentar a jornada. Só Deus sabia como Afonso vivenciaria aquela rotina diariamente sem jamais se queixar. Ao entrar, ela acendeu a luz e chamou por Dora. Como resposta, apenas o silêncio. Trancou a porta por dentro, seguiu para a cozinha e lembrou-se de que as cozinheiras e os dois meninos que ajudavam nos afazeres domésticos estavam de folga. Devagar, subiu as escadas para o andar superior e parou no quarto de hóspedes. Bateu na porta e como não obteve retorno, abriu-a e apertou o interruptor de energia. Viu que Dora havia se instalado no novo aposento, embora não houvesse sinal dela. Quando chegou diante do seu próprio quarto, avistou o bilhete preso à porta por uma tira de fita adesiva. Reconheceu a caligrafia da governanta, desculpando-se, mas que precisou ir para casa com urgência, e que no dia seguinte lhe explicaria tudo. Espero que você não me apareça com nenhum hematoma novo, Dora, ou seu marido vai se ver comigo, pensou Graciela, entrando no dormitório. Jogou a bolsa de qualquer jeito sobre a cama, descalçou as sandálias e tirou a blusa regata. Foi até o banheiro, instalado dentro do quarto. Acendeu a luz e flexionou os braços acima da cabeça, distendendo os músculos. Ao baixar o rosto percebeu que havia alguma coisa errada, antes mesmo de olhar em volta. 2 frascos de seus perfumes estavam caídos. Foi então que ela olhou para o espelho. Sufocando um grito de pânico, Graciela viu as letras grandes, vermelhas e agressivas pintadas no espelho. Era a mesma caligrafia dos 2 bilhetes anônimos que foram deixados em seu carro. A mesma cor, o mesmo padrão, a mesma ameaça velada, que desta vez estava bem mais explícita. Estou mais perto do que você imagina. Com o coração martelando em seu peito, sentindo as pernas bambearem e a garganta ressecar, ela girou o corpo e disparou porta fora. Atravessou o quarto como uma bala e, ao chegar ao corredor, tomou o rumo das escadas.
Naquele momento, todas as luzes da casa se apagaram. Apavorada, Graciela começou a gritar, tentando enxergar através da escuridão que se formara. Sua nuca e seus braços estavam arrepiados, tanto de medo quanto pela estranha e sinistra sensação de que havia mais alguém ali. Berrando como uma mulher histérica, ela desceu as escadas em desabalada carreira, tropeçou no próprio pé quando estava nos últimos degraus, caiu e rolou até o chão. Por sorte só arranhou os cotovelos. Procurando algo para agarrar que pudesse servir como arma, ela apanhou uma cadeira e ergueu-a acima da cabeça, embora não houvesse um alvo para ela lançar o objeto. Fazendo um grande esforço para ignorar a dor causada pelo tombo, Graciela olhava para os lados, recuando na direção da porta de saída. Quando achou que alcançara uma proximidade suficiente, ela jogou a cadeira no chão e correu até a porta. Rodou a maçaneta e quase chorou ao lembrar-se de que trancara a porta ao entrar, e que a chave ficara na bolsa. Atormentada pelo pânico, pôs-se a esmurrar a porta com força. Socorro! Alguém me ajude, por favor! Socorro! Porém, intimamente ela sabia que estava desamparada. Os funcionários externos já haviam ido embora, Robson estava na casa dele, e Dora, na dela. Chorando como uma criança perdida, ela voltou até a cadeira, tornou a erguê-la acima da cabeça e começou a subir os degraus lentamente. Se conseguisse chegar até seu quarto, onde deixara a bolsa, encontraria não somente as chaves da porta, como também o seu celular. Ligaria para Robson e para a polícia. Quem quer que estivesse na casa não era um ladrão. Disso ela tinha certeza. A porta não fora violada, nem perceber a falta de nenhum objeto, com exceção de seus perfumes que estavam caídos. A pessoa que estivera em seu banheiro era a mesma que vinha assustando-a com mensagens anônimas, ameaçando-a e garantindo que odiava. Tratava-se de alguém com habilidade para invadir uma residência sem deixar qualquer pista que o denunciasse. Tanta habilidade e destreza quanto tinha quem sabotar o carro do pai de Graciela. O choque daquela nova descoberta foi tão grande que por pouco ela não caiu de novo das escadas, com a cadeira e tudo. Quando subiu o último degrau e viu-se de volta no corredor dos aposentos, ela correu até o próprio quarto, carregando a cadeira acima do corpo. De repente, a porta do escritório de Afonso foi aberta e um par de mãos enluvadas agarrou Graciela por trás, tampando o nariz e a boca dela. A cadeira despencou no chão com estardalhaço, enquanto ela sentia o medo lhe paralisar todo o corpo. Sabia quem estava ali. Não conhecia a identidade da pessoa, mas tinha certeza de que estava frente a frente com o assassino de seu pai. Ela percebeu que estava sendo empurrada na direção das escadas, por onde acabara de vir. Tentou forçar o rosto para o lado, e tudo o que viu foi um gorro preto que encobria a cabeça do invasor. Por mais que se esforçasse, ela não conseguia libertar-se daquelas mãos encobertas e muito fortes. De volta ao alto das escadas, ela percebeu a intenção de seu agressor. Pretendia empurrá-la lá de cima. Daquela altura, certamente ela teria o pescoço quebrado. Sabia que sua vida estava por um fio e que era preciso reagir. Conseguiu apalpar o bolso da calça dele e retirou uma caneta esferográfica. Apesar de ter pouco movimento nos braços, ela forçou a mão para trás e cravou a ponta da caneta contra a calça do seu oponente. Ouviu um fraco gemido. Aproveitando a inesperada distração, ela pisou no pé do invasor e movimentou um cotovelo para trás, acertando o estômago daquela sinistra pessoa. Quando as mãos a libertaram, ela desceu as escadas aos gritos, ouvindo os passos pesados e a respiração ofegante do agressor vindo logo atrás dela. Voou até a cozinha e olhou em volta à procura dos armários. Rezando, abriu uma das gavetas e quase chorou de alegria quando encontrou algumas facas. Pegando a maior de todas, ela voltou-se e apontou para o vulto, que estava parado na soleira da porta, tão assustador quanto uma visão fantasmagórica. Se encostar em mim, vou matar você, prometeu, tentando não imprimir à voz o pavor que estava sentindo. Graciela sabia que estava sendo observada, embora de onde estivesse não conseguisse enxergar os olhos do adversário.
Ainda foi encarada em silêncio por mais alguns segundos, antes do vulto dar meia volta e desaparecer. Sem saber se a pessoa ainda estava na casa ou não, ela respirou fundo, empunhou a faca com firmeza e correu pela mesma direção onde vira o invasor sair. Sem olhar para lado nenhum, ela tornou a subir as escadas, pulando os degraus de 2 em 2. Passou longe das portas, desviou da cadeira caída e entrou como um furacão em seu próprio quarto. Foi quando todas as luzes foram acesas novamente. Sem largar a faca, ela alcançou a bolsa, apanhou o celular e discou para Robson. Atende. Atende. Atende, murmurava sozinha. Diga, Gracinha, ela ouviu a voz animada dele. Não me diga que já está com saudade de mim. Robson, pelo amor de Deus, vem pra cá depressa, ela gritava e chorava. Alguém entrou aqui e quer me matar. Já estou chegando, ele prometeu, empalidecendo do outro lado da linha. Chame Wanda e todos os policiais da cidade. Estarei aí em menos de 10 minutos. Do alto de seu cavalo, que galopava em velocidade máxima, Robson viu, com alívio, 2 viaturas paradas diante da fazenda. Embora não suportasse a delegada, pelo menos desta vez ela fora eficiente. Ainda não sabia o que tinha acontecido, mas de uma coisa tinha certeza. Jamais tornaria a deixar Graciela sozinha. Pulou do cavalo, amarrou depressa em um tronco de árvore, e correu para o interior da casa. Ao entrar, viu Graciela tomando algo que parecia ser água, ladeada por Antônio e outro policial, ambos fardados. Wanda estava de pé, encarando a moça com cara de poucos amigos. Virou a cabeça quando viu Robson entrar e sua carranca ficou ainda mais sisuda. Espero não ter me demorado muito, meu amor. Robson foi direto para Graciela, que se levantou e o abraçou com força. Foi horrível, ela começou a chorar, extravasando todo o medo que sentirá há pouco. Achei que ele fosse me matar. Ellie? Você viu quem estava aqui? Ela alega não ter visto o rosto do invasor. Foi Wanda quem respondeu. Afirmou que a pessoa usava um capuz para esconder o rosto. Ele queria me empurrar pelas escadas, Robson. Achei que fosse morrer. Ele apertou com força contra si, enquanto ela chorava convulsivamente. Gomes apareceu por outra porta e foi logo informando. A porta dos fundos está aberta. Provavelmente, quem estava aqui fugiu por lá. Localizei trechos em que a grama está pisoteada. Ao perceber que havia mais alguém na casa e que se esquecera das chaves, por que você mesma não fugiu por esse caminho? Inquiriu Wanda Graciela, com base no que ouvirá assim que chegar a casa. Eu nem me lembrei disso. Fiquei com tanto medo, que meu raciocínio ficou meio embotado. Tive certeza de que ele me mataria. Os peritos também já foram acionados, continuou Gomes. Virou-se para Graciela. Se possível, eu gostaria que você deixasse a casa vazia por essa noite. Assim, fica mais fácil para a equipe da perícia trabalhar na busca de alguma evidência da identidade do nosso suspeito. Ela vá para minha casa, decretou Robson, sem pedir a opinião de Graciela. Avisem quando estivermos dispensados. Quero fazer mais algumas perguntas a ela, enfatizou Wanda. Onde está Alexandre? Quis saber Graciela. Folgou hoje. Por quê? Mesmo achando que aquilo poderia prejudicar o jovem policial militar, Graciela explicou. Ele esteve aqui recentemente oferecendo-se para trabalhar à noite, como segurança do parque de diversões. Acho que dificilmente ele pega o turno noturno como policial, certo? O período noturno sempre sobra para mim, rosnou Antônio. Pelo menos estava satisfeito ao ver que Dora não estava na casa. Ela cumpria as ordens dele como uma cadelinha. Então Alexandre quer fazer um bico, hein? Vandalizou a bochecha gorda, pensativa. O menino deve mesmo estar precisando de dinheiro. Bom, como não tenho nada a ver com isso, fica a seu critério contratá-lo. E se quer saber, dou uma dica. Em vez de deixá-lo vigiando o parque, faça com que ele seja o segurança desta casa, porque aqui é muito isolado, e o parque, não. Pela primeira vez vida,
Graciela teve certeza de que Wanda dizia algo com coerência e ainda a favor dela. Aquele era outro mistério que ela deixaria para desvendar em outro momento. Obrigada pela dica. Vou conversar com Alexandre, tão logo o encontre. Agora sente-se, enquanto eu lhe faço algumas indagações. Quanto mais informações nós tivermos, mais depressa pegaremos essa pessoa. Graciela obedeceu. Wanda perguntou sobre a altura e peso estimados do invasor, que era pouco mais alto do que a própria Graciela. Quis saber sobre ruídos, sons que identificassem o sexo da pessoa, alguma característica específica que ela houvesse notado. A caneta que ela usara para espetar a perna do oponente fora recolhida pela polícia. Os peritos chegaram logo depois e disseram que começariam pelo escritório de Afonso e pela suíte de Graciela. Achando que não poderia omitir aquela informação por mais tempo, Graciela olhou de Wanda para Gomes antes de comunicar. Esta não foi a primeira vez que me ameaçaram. Robson olhou rapidamente para ela. Como assim? Por que você nunca me falou nada? Porque eu achava que era bobagem, coisa de gente desocupada. A primeira vez aconteceu na saída do velório do meu pai. Alguém colocou um bilhete no limpador de para-brisa, dizendo que me odiava. Dias depois, encontrei outro recado, no mesmo lugar, garantindo que o que era meu está guardado. Coloquei ambos no porta-luvas do meu carro. As letras são quase idênticas às que estão no meu espelho. Você não acha que deveria ter procurado a ajuda da polícia assim que eu encontrou o primeiro bilhete? Tornou Wanda. Talvez já tivéssemos alguma posição mais definida agora, se soubéssemos disso com antecedência. Eu sei e reconheço o meu erro em ter me calado. Graciela apertou a mão de Robson. Você pode me acompanhar até o carro. Quando voltaram para dentro, ela entregou os bilhetes para Wanda, que garantiu que o padrão de escrita era muito semelhante e que os peritos poderiam confirmar se todas aquelas palavras foram feitas pela mesma pessoa. Assim que liberou Graciela, Wanda explicou que, talvez, fosse preciso levá-la à delegacia no dia seguinte para prestar um depoimento formal. Isso dependeria do que os peritos encontrassem na casa, se isso viesse a acontecer. Mesmo relutante, Graciela viu-se na obrigação de agradecer à delegada mais uma vez. Deixando a fazenda nas mãos da polícia, ela acompanhou Robson até onde ele deixara cavalo e fez todo o trajeto até a casa dele em silêncio. Capítulo 27. Carlinhos e Everton chegaram ao hospital juntamente com Jaime, o dono da confeitaria, que telefonara avisando que Márcio passara mal. Segundo ele, Márcio pedirá várias fatias de bolos recheados, além de sonhos, brigadeiros e carolinas. Tomou o refrigerante e colocou várias colheres de açúcar no suco de laranja que bebeu, instantes antes de desmaiar. Conforme ele fazia os pedidos, eu ia servindo, justificou-se Jaime, suando frio. Em quase 10 anos desde a inauguração de sua confeitaria, jamais um cliente havia perdido os sentidos lá dentro. Meu Deus, por que ele teria feito isso? Perplexo, Carlinhos olhava de Jaime para Everton. Ele é diabético e sabe que alimentos que contêm açúcar são como veneno para seu organismo. Parece que ele tentou o suicídio então, concluiu Everton, nem um pouco abalado com o que acontecera a Márcio. Para ele, o médico só fizera aquilo porque desejava chamar a atenção de Carlinhos. Quando eles chegaram à confeitaria, a equipe de resgate já havia transportado o corpo desfalecido de Márcio ao hospital, o mesmo em que ele trabalhava. Jaime esperava por eles, trêmulo como uma bandeira ao vento, repetindo o tempo todo que não tinha culpa pelo que acontecera. Falou que Márcio parecia em transe, comendo sem parar, com o olhar perdido num ponto indefinível. De vez em quando, Jaime afirmou tê-lo visto chorar. Ele não reclamou de mal-estar. Simplesmente estava bebendo suco muito doce, quando teve uma espécie de convulsão e foi ao chão. Achei que fosse ataque epilético, Jaime confessou. Nunca passei um susto tão grande em minha vida. Assim que ele caiu, chamei a ambulância, e os paramédicos pediram que eu procurasse entre os documentos dele se havia algum contato de alguém que pudesse ajudar.
Foi quando encontrei seu telefone, dentro da carteira dele. Juro que não roubei nenhum real do dinheiro que havia lá. Eu nunca pensaria isso de você, ressaltou Carlinhos. Só tenho que lhe agradecer por toda a ajuda. Jaime se prontificou a acompanhar Carlinhos e Everton ao hospital. Quando pararam diante da recepção e deram o nome de Márcio, foram informados de que ele havia sido encaminhado para a UTI e que deveriam aguardar pela posição do médico encarregado do paciente. Jaime, você pode ir para casa, se quiser, pediu Carlinhos. O pobre homem estava com tanto remorso, que parecia esperar que a polícia chegasse a qualquer momento e o algemasse. Deixe o número do seu celular comigo, pois assim que eu tiver alguma notícia, entro em contato com você. Sim, farei isso. Juro que não foi minha culpa. Eu só o servi, como faria com qualquer outra pessoa. Nem sabia que ele era diabético. Tudo bem, amigo. Acho que não há outro culpado, além do próprio Márcio - interveio Everton. Ele é médico e sabia dos riscos que estava correndo quando ingeriu grandes quantidades de açúcar. Um pouco mais calmo, Jaime informou o número do telefone e saiu do hospital a passos largos, ansioso por ar puro. Enquanto aguardavam pelo médico que ficou responsável por Márcio, Carlinhos e Everton sentaram-se na sala de espera. Todo esse teatro só porque ele queria que eu saísse da casa e você me defendeu. Everton não conteve um sorriso de deboche. Dramático seu companheiro, hein? Acho melhor não julgarmos as atitudes dele. E se, de repente, ele ouviu alguma má notícia do oftalmologista, ficou com a mente em turbilhão e decidiu fazer o que era proibido como uma forma de protesto. Protesto contra o quê? Ele está ruim da visão e tem que aceitar isso. Carlinhos não respondeu. No fundo, achava que Everton tinha um pouco de razão. O médico apareceu minutos depois. Era um senhor calvo, na faixa dos 60 anos. Cumprimentou os dois rapazes e foi direto ao ponto. Márcio é meu colega e nunca imaginei que ele fosse capaz de fazer uma coisa dessas. Por muita sorte está vivo. Seu organismo teve uma reação violenta ao alto nível de glicose que ele ingeriu. Outra pessoa de saúde mais frágil teria falecido. Nem nós sabemos por que ele fez isso, doutor, explicou Carlinhos angustiado, embora tivesse suas desconfianças. Como ele está agora? Achamos que ele fosse entrar em coma, mas como eu acabei de falar, Márcio é um homem de sorte. Despertou ainda há pouco e está consciente. Entretanto. Diga, doutor. O que aconteceu? O médico olhou fixamente para os olhos atentos de Carlinhos. Ele não está enxergando absolutamente nada. Estamos aguardando a chegada de uma colega nossa especializada na área oftalmológica, mas já pudemos constatar que ele desenvolveu a retinopatia diabética, uma doença séria que compromete o fundo do olho. Certamente, ele já estava no estágio avançado da doença, e creio que não tenha seguido o tratamento à risca. Meu Deus! Talvez não tivesse sido tarde demais se Márcio não tivesse cometido esse desatino contra si mesmo. Vamos aguardar pela chegada da doutora Vitória, que lhes dará mais explicações, assim que ela o examinar. Podemos vê-lo? Ofereceu-se Carlinhos. Apenas um de vocês, pois ele ainda se encontra no UTI. Eu espero aqui. Everton recuou até tornar a se sentar na sala de espera. O médico guiou Carlinhos pelos corredores claros, muito limpos e com forte cheiro de éter. Ele vestiu luvas, um avental, uma touca e máscara cirúrgica antes de adentrar o setor em que Márcio se encontrava. Logo o avistou deitado na cama, chorando alto como uma criança. Os olhos dele estavam encobertos por ataduras. Eu estou aqui, falou Carlinhos segurando a mão dele. Não chore, meu amor. Vai ficar tudo bem. Eu fiquei cego. Eu não estou enxergando nada. Xi. Carlinhos pousou o dedo indicador sobre os lábios dele. Vai ficar tudo bem. Uma médica muito boa virá aqui para cuidar de você. Logo a sua visão vai clarear de novo e tudo ficará bem. Não é verdade. Antes de eles vendarem os meus olhos, eu os abri e não consegui ver nada. Tudo estava escuro.
caiu num pranto sentido e profundo. Por que você fez isso? Abatido e chocado com aquilo, Carlinhos começou a chorar também. Sabe que não pode consumir açúcar à vontade. O que deu na sua cabeça? Você quer ficar com Everton? Eu sei disso. Quer terminar comigo para ficar com ele? Carlinhos olhou para o médico, que acompanhava o diálogo, meio constrangido. Entretanto, prosseguiu com o assunto. Isso não é verdade. Quantas vezes tenho que repetir que ele é apenas um amigo? Eu só não concordei com a sua ideia de mandá-lo embora de casa, sem que ele tivesse feito algo que nos chateasse. Você me chamou de velho. Não me ama mais. Quem disse isso? Acha que se eu não sentisse mais nada por você estaria aqui, ao seu lado, segurando a sua mão, morrendo de preocupação? Márcio continuou chorando e sacudindo o corpo todo em soluços violentos. Uma enfermeira aproximou-se do médico e informou que a oftalmologista havia chegado e que desejava examinar o paciente. Para isso, Carlinhos precisava deixar o recinto. Preciso ir embora agora, porque você será examinado, ele sussurrou para Márcio. Vou aguardar na sala de espera. Não saio enquanto não tiver novas informações sobre seu caso. Márcio apertou a mão dele com uma firmeza espantosa. Promete que nunca vai me abandonar? Claro que prometo. Achei que você já soubesse disso. Carlinhos deixou a UTI e foi ao encontro de Everton, que parecia impaciente, andando de um lado ao outro. Ao vê-lo, perguntou maldosamente. Ele realmente ficou cego como uma toupeira? Pelo amor de Deus, Everton. Não pode deixar seu humor negro para depois. Ele não está enxergando nada e você vem com essas piadinhas sem graça. Nossa! Não precisa ficar tão bravo. Só quis descontrair. Ele será examinado por uma especialista. Vamos ver o que ela vai falar. Quando Vitória foi procurá-los, quase uma hora depois, o diagnóstico não era nada animador. Ela foi bem didática e objetiva ao explicar que o alto nível de açúcar no organismo de Márcio lesionou os vasos sanguíneos de ambas as retinas, provocando uma hemorragia ocular. Isso fez com que grandes áreas da retina se deslocassem, resultando na perda total da visão. Aquele não era um caso comum entre portadores de diabetes do tipo 1, mas também não era normal um paciente em tratamento devorar uma tonelada de doces do jeito que ele fizera. E agora? Doutora. Inevitavelmente as lágrimas vieram e Carlinhos começou a chorar. Ele não pode ficar cego. Márcio tem apenas 35 anos, e toda uma vida pela frente. Uma carreira brilhante, aliás, concluiu Vitória, igualmente abatida. Já trabalhamos juntos em muitas situações e sei do profissionalismo de Márcio, e que a falta da visão vai afastá-lo compulsoriamente do trabalho. Então Everton decidiu fazer as perguntas fatais. Essa perda da visão é irreversível. Ele ficará cego para o resto da vida. Na maior parte dos casos de deslocamento da retina, a indicação do tratamento pode ser cirúrgica ou através da fotocoagulação com a laser, sempre. Dependendo do tipo, gravidade e extensão do deslocamento. Infelizmente, no caso de Márcio, o deslocamento da retina foi muito grave. Tentaremos reverter a cegueira através de cirurgia, mas previno desde já que não garantimos sucesso na intervenção cirúrgica. Faça o que for preciso para ajudá-lo, doutora, Carlinhos só faltou implorar. Salve a visão dele. Farei tudo o que estiver ao meu alcance, ela prometeu. Agora, sugiro que vocês dois voltem para casa e descansem. Entraremos em contato assim que tivermos uma nova posição sobre ele. Carlinhos agradeceu. De fato, não havia nada que ele ou Everton pudesse fazer ali, já que não seriam úteis no tratamento de Márcio. Despediram-se da médica e tomaram o caminho de casa. Quando chegaram, Carlinhos entregou-se às lágrimas, rendendo-se à tensão acumulada desde que soubera que Márcio passara mal. Ele fez isso por culpa minha, Everton. Ficou nervoso porque nós brigamos e ingeriu os doces por estar revoltado. Claro que você não tem culpa de nada. Não o forçou a procurar a confeitaria nem colocou nada na boca dele.
Márcio é grandinho e sabia o tempo todo que sua atitude lhe traria graves consequências. Se ele quis arriscar mesmo assim, é problema dele. O problema dele é meu problema também. Lógico que não. Vocês têm um relacionamento afetivo, moram juntos, se gostam muito e têm planos de adotar um filho. Tudo isso é lindo, concordo. Contudo, embora dividam o mesmo teto, vocês não dividem a mesma vida. Cada um vive por si e tem que aprender a lidar com as suas próprias responsabilidades. O que você quer dizer com isso? Carlinhos, você já parou para pensar que, daqui para frente, Márcio será um fardo na sua vida? Carlinhos empalideceu. Antes que ele reagisse, Everton acrescentou. Acho melhor você se deitar um pouco. Está cansado, pálido. Venha, vou deixá-lo na cama. Quer comer alguma coisa? Estou sem fome. Então vá para o quarto e lá continuamos o assunto. Carlinhos deixou-se levar como se não tivesse vontade própria. Everton o forçou a sentar-se na cama e tirou os tênis dele. Pode ficar tranquilo, à vontade. Tire a camiseta e a calça. É melhor não. Toda essa confusão com o Márcio começou quando ele nos viu abraçados. Imagina se soubesse que eu estou tirando a minha roupa na sua frente. Pois então, eu tiro a minha roupa primeiro, com agilidade. Everton despiu-se em poucos segundos, ficando só de cueca. Como o Carlinhos não esboçava reação, ele praticamente obrigou o amigo a despir a camiseta e tirar a calça. Pronto, agora estamos os dois de cueca. Deite-se aí. Não gosto quando você diz que Márcio será um peso para mim. Você sabe que é verdade. Se a doutora Vitória conseguir reverter a cegueira dele através da cirurgia será ótimo. Todos ficarão felizes. Porém, você mesmo ouviu. Não há certeza de que ele volte a enxergar por causa da gravidade do deslocamento da retina, associado aos problemas que ele já tinha nos olhos. Como será sua vida ao lado de um homem cego? Eu não quero pensar nisso, agoniado. Carlinhos deitou-se e cobriu as pernas com o lençol. Acho melhor pensar. Sabe que isso pode acontecer. Você tem apenas 20 anos e será babá de um homem 15 anos mais velho, quando deveria estar pelo mundo desfrutando de toda a sua juventude. Às vezes, tenho a impressão de que você quer me afastar de Márcio. Imagina. Olha, também vou me deitar por alguns minutinhos, só até que você durma, audacioso. Everton contornou a cama e deitou-se ao lado do amigo, encostando seu corpo ao dele. Só quero o seu bem. Não se lembra de como você era livre, durante a nossa adolescência. Quantas coisas nós aprontamos juntos, sem que você devesse satisfação a ninguém. Bons tempos aqueles. Devaneou Carlinhos, sentindo as pálpebras pesarem. Podem voltar, se você quiser. Com ou sem você, enxergando ou não, Márcio terá que aprender a tocar a própria vida. Eu prometi não abandoná-lo. Você o ama? Provocou Everton. Ou será que amava o homem sedutor que conheceu há algum tempo? Tudo o que lhe resta agora é um companheiro bem mais velho do que você, que mal faz sexo, com grandes chances de perder a visão definitivamente. Se ele realmente ficar cego, talvez a justiça não lhe conceda a custódia da criança que desejam adotar. Sei lá. São apenas hipóteses, né? Carlinhos não respondeu simplesmente porque não havia pensado naquilo. Era como se a sua vida, até então bem organizada, tivesse sofrido uma reviravolta incontrolável, deixando tudo de pernas para o ar. Ele estava ciente dos seus sentimentos por Márcio, mas o que estava ouvindo de Everton também tinha certa coerência. Se Márcio ficasse cego, deixaria de trabalhar e ele seria a única fonte de sustento da casa. Também deixaria de ter uma vida normal por conta do companheiro sem visão. Os móveis da casa teriam que ser adaptados para ele, que teria que aprender braille e andar nas ruas com uma bengala. E ele, Carlinhos, seria forçado a entrar nesse mundo junto com Márcio. Decidiu que não queria pensar em nada daquilo por hora. Não pretendia ficar se atormentando por algo que ainda nem tinha acontecido. Estava quase pegando no sono,
quando sentiu o corpo de Everton achegando-se ao dele. Everton, o que você está fazendo? Ele indagou baixinho. Faça amor comigo, convidou Everton, sussurrando no ouvido de Carlinhos. O quê? Ficou louco? Carlinhos sentou-se na cama. Seu corpo sempre me encheu de desejo. Tenho certeza de que será muito melhor do que com Márcio. Basta você querer. De jeito nenhum. Nós somos amigos e... Eu sempre gostei de você, disparou Everton. De um jeito diferente, mas você nunca se interessou em ficar comigo. Temos a chance de experimentar agora, só para ver o que acontece. Garanto que isso não vai destruir nossa amizade. Nunca. Eu jamais trairia Márcio, que está internado no UTI. Também não ficaria com alguém que sempre vi como um irmão. Não custa nada tentar. Sei que você também quer. Everton começou a acariciar a coxa de Carlinhos, tentando excitá-lo. Pare com isso. Quero que você vá para seu quarto agora. Respeite a minha decisão e a ausência de Márcio, por favor. Visivelmente sem graça, contendo com sacrifício a irritação, Everton levantou-se da cama e recolheu seus trajes que estavam no chão. Sabia que Carlinhos só não se entregava a ele por causa daquele maldito médico cego. Sinto muito por isso, Carlinhos. Vá dormir, Everton. E saiba que vou trancar a porta quando você sair. Ele meneou a cabeça e deixou o dormitório, roxo de ódio. Teve vontade de quebrar as fotos de Márcio que encontrou sobre o rack da sala. Só o que sabia era que não pretendia desistir. Faria o que estivesse ao seu alcance para tirar Márcio de cena e envolver Carlinhos em sua malha sedutora. Há anos era apaixonado pelo amigo e nunca tivera coragem de declarar seu desejo como acabara de fazer. E tudo para ser rechaçado por Carlinhos. De uma coisa tinha certeza. Se ele não pudesse ficar com Carlinhos, Márcio também não ficaria. Enquanto estivesse morando com os dois, pretendia transformar a vida deles em um verdadeiro inferno. Capítulo 28. Dora fingia dormir quando ouviu a porta do quarto se abrir e Antônio adentrar o aposento. Ele resmungava sozinho e parecia estar de mau humor. Acreditava que, se permanecesse imóvel, ele não a perturbaria. Enganou-se completamente. Acorda, mulher. Antônio curvou-se sobre a cama e a sacudiu pelo braço. Vamos, abra logo esses olhos. O que aconteceu? Ela simulou um bocejo e estreitou as vistas. Está chegando agora. O que você acha? Ele ainda estava fardado. Fui obrigado a dar plantão, pois alguém invadiu a casa da sua querida patroa e tentou matá-la. A doutora Wanda só me dispensou agora. Isso é sério. Assustada, Dora sentou-se na cama. Graciela está bem? Sim, infelizmente. O tal agressor me decepcionou bastante, devo admitir. Onde já se viu não conseguir dar conta de uma mulher magrela como aquela? Ela ainda o machucou, se quer saber. Eu tranquei a casa toda, ao vir para cá. Tenho certeza disso. Não duvido. O sujeito, no caso de ser um homem, entrou pela porta dos fundos, a da cozinha. Sua patroa alega que ele tentou empurrá-la do alto das escadas. Ela ficou sozinha? Pode estar precisando de mim. Cale a boca. Parece que você só fala besteira. Com raiva, ele tirou o colete à prova de balas e desafivelou o coldre com o revólver. A doutora Wanda pediu que a casa ficasse sob custódia da perícia. Ela foi dormir com o namorado. Namorado? Ela não tem nenhum. O enteado de Estevão é o que dela? Amante. Ficaram agarradinhos o tempo todo, depois que ele chegou. Se eles não tiverem um caso, não entendo nada sobre sexo. Preciso telefonar para ela, só para saber se está tudo bem. Veja as horas, Antônio, não é tão tarde assim. Dora fez menção de se levantar. Levou uma bofetada tão forte que a jogou deitada sobre a cama. Antônio saltou sobre ela e agarrou pelos cabelos, chacoalhando-a para os lados. Até quando você vai desobedecer ao que eu digo, sua inútil? Se eu mandei calar a boca é porque não quero ouvir mais essa sua voz esganiçada.
Solte-me, Antônio, está me machucando. Ela pediu, chorando. É para machucar mesmo, idiota. Às vezes, acho que não me casei com uma mulher e sim com um ser irracional. Quando ele a soltou, Dora encolheu-se num cantinho da cama, abraçando as próprias pernas. Você não pode continuar me agredindo desse jeito. Precisa parar com isso. Senão vai acontecer o quê? Vai me denunciar às autoridades. Dizendo isso, ele explodiu numa gargalhada insana. Ela respirou fundo, reunindo coragem para responder. Sabia que precisava reagir, ou continuaria apanhando até morrer. Embora tivesse muito medo da reação do marido, Dora intimamente tinha certeza de que aquilo precisava parar. Hoje eu contei a Graciela tudo o que você faz comigo, ela admitiu num tom de voz tão baixo que mal se ouviu. Antônio, entretanto, havia escutado muito bem. Ele virou o rosto bem devagarzinho na direção dela, com os olhos ganhando um brilho sinistro e perigoso. Você fez o quê? Rosnou. Eu contei porque ela me obrigou, justificou Dora, depressa. Ela queria saber onde conseguiu o hematoma em meu queixo e não acreditou quando eu disse que havia batido. Ao ver a mão aberta avançando contra si, Dora tentou usar as próprias mãos para se defender. O tapa acertou o alto de sua cabeça. Com a fúria explodindo dentro de si, Antônio desferiu outra pancada, seguida de murros e chacoalhadas. Dora recebia os golpes passivamente, temendo revidar e ser punida ainda mais severamente. Antônio só cessou a surra quando viu que os lábios da esposa estavam sangrando e um hematoma muito maior que o do queixo formava-se ao redor de um dos olhos dela. Dora jazia apoiada na cabeceira da cama, praticamente desmaiada. Por hoje, isso basta, ele avisou. E adianto que se aquela infeliz da sua patroa vier me procurar para tirar satisfações, eu quebro a cara dela também. Não serei tão lerdo como o cara que invadiu a fazenda esta noite. Para alívio de Dora, que choramingava dolorida, alquebrada e derrotada, Antônio dormiu logo depois, esquecendo-se da rodada de sexo a que lhe se referira pela mensagem de texto que enviara mais cedo para ela. Ela não conseguiu dormir, até porque os ferimentos incomodavam muito. Depois que Antônio já estava roncando alto, ela foi ao banheiro e passou um medicamento nos lábios inchados e cortados, e uma pomada na região dos olhos, que já estava arroxeada. Quando voltou ao quarto, tudo o que pediu a Deus foi que a levasse. Não tinha mais ânimo para viver e seria uma bênção se morresse. Graciela achou que a casa de Robson era mais arrumada e organizada do que ela poderia supor, considerando que nela moravam apenas 2 homens. Por sorte, não cruzou com Estevão. Não queria confrontá-lo porque sua noite já fora tensa demais. Robson a levou diretamente para o quarto dele. O que quer fazer? Jantar, tomar banho, ou assistir televisão? Estou sem apetite e creio que eu possa ir para o chuveiro amanhã cedo. Só quero descansar. Ainda estou muito abalada com o que aconteceu na fazenda. Eu entendo. Pode se deitar aí, ele mostrou a cama. E saiba que ainda estou bravo com você por não ter me dito nada a respeito dos bilhetes anônimos. Peço desculpas mais uma vez. Eu não sabia que havia uma ameaça verdadeira por detrás disso, porque até então eu não fazia ideia de que meu pai fora assassinado. E você acha que o assassino do seu pai era a mesma pessoa com quem você teve esse breve combate? Ela fez que sim com a cabeça. Não sei por que mataram o meu pai, assim como também não consigo imaginar por que querem me tirar do caminho. Penso que seja alguma vingança, ou algum interesse na fazenda. Vingança. Sabemos que o seu Afonso não tinha inimigos conhecidos. Já você, está longe de ser a mulher mais adorada da cidade, até porque já discutiu e brigou com muitas pessoas desde que voltou para cá. Porém, não vejo como uma simples discussão levaria alguém a tentar matá-la depois. O motivo, certamente, é outro. Somente alguns nomes vêm à minha mente, Robson. Posso estar errado em todos eles, mas acredito que essas seriam as únicas pessoas que desejariam o meu mal. Quem? Pode me falar de quem suspeita? Graciela jogou-se na cama e Robson fez o mesmo,
sentando-se ao lado dela. Darcy, o advogado do meu pai, ficou com muita raiva por ter sido expulso da fazenda. Antes de ir embora, ele disse que eu ainda ia me arrepender por tê-lo tratado daquele jeito. Você também não havia me contado essa parte antes. Eu sei, porque achei que fosse uma ameaça tola de um homem babaca. Antes dele, seu padrasto, ela baixou o tom de voz. Para o caso de Estevão estar ouvindo atrás da porta, também me ameaçou, quando eu demiti do parque, perto dos outros funcionários. Na noite em que isso aconteceu, o segundo bilhete foi deixado no meu carro. E ele estava bem próximo dali. Acha mesmo que ele seria capaz disso? São apenas suspeitas minhas. Do mesmo jeito que também desconfio de Wanda e da filha dela. Mirella comprovou hoje que quer ficar com você e Wanda me detesta. Sei também que a pessoa que esteve na fazenda é uns 40 quilos mais magra que a delegada, mas... Robson riu da última frase. Graciela continuou. E pensei ainda que um dos homens que trabalhava na fazenda, da turma que se demitiu, também pudesse fazer isso. Eles conheciam a movimentação da casa e os dias em que os funcionários internos folgam. Infelizmente, não temos nada para nos basearmos, além dessas desconfianças. Sei também que meu padrasto nunca foi nenhum santo e não me surpreenderia se ele fosse a pessoa que a polícia está buscando. Acho que eu não conseguiria passar outra noite sozinha, na fazenda. E nem eu vou permitir que isso aconteça. A partir de hoje, ficaremos grudados como gêmeos siameses. Graciela riu e o abraçou com força. Sentindo o contato do corpo dela tão próximo ao seu, Robson começou a mordiscar os lábios da moça, provocando-a cada vez mais. Ela se deixou levar pela sedução do momento e pouco depois, um despia as roupas do outro. Amaram-se por horas, rendendo-se à paixão e ao amor que os unia. Quando a emoção serenou, os dois adormeceram nos braços um do outro, temporariamente esquecidos dos problemas que os preocupavam. Afonso estava apreciando a paisagem noturna quando Cida entrou em seu quarto, após as costumeiras batidinhas na porta. Ele olhava para o céu escuro, onde havia tantas estrelas como em um manto negro coberto de lantejoulas prateadas. A brisa era fresca e de vez em quando ele ouvia o piar de uma coruja à distância. Vim saber como você está. Durante o passeio que fizemos por nossa cidade, você me crivou de perguntas. Disse que o mundo astral é tão surpreendente e misterioso quanto o fundo do mar. E ainda penso isso, ele voltou-se para ela e sorriu. Desde que acordei você está me tratando com toda a gentileza do mundo. Já vi que nos tornamos os amigos que nunca fomos quando estávamos vivos. A vida não joga para perder, querido, e tudo acontece na melhor hora. Cida fechou a porta atrás de si e apoiou as costas nela. Olhando melhor, sinto que você me parece preocupado. Está bem mais sério do que antes. Estou preocupado com a minha filha. Temo que quem me matou possa tentar o mesmo com ela. Você sabe que isso não é impossível. Na realidade, isso aconteceu hoje, revelou Cida. O quê? Meu Deus. Graciela está bem? Ela foi ferida. Você precisa me levar de volta à fazenda agora mesmo. Isso não será possível, nem tive a intenção de preocupar você ao dar essa notícia. Graciela está ótima, apesar de um pouco assustada. Nada aconteceu a ela. Você, mesmo que quisesse, não poderia ajudá-la, pois não pertence mais à matéria. Então vá você em meu lugar. Preciso alertá-la do perigo que está correndo. Sei que não haverá desistência enquanto Graciela não for ferida. E mais do que ninguém, você conhece o verdadeiro motivo da minha morte. Eu sei, assim como também sei a quem se atribui a autoria do crime. Só não quero que pense nisso agora, nem que fique desesperado para ajudar. A vida cuida de tudo da melhor forma possível. Lembre-se de que há uma inteligência cósmica universal comandando as coisas e essa força jamais erra. Não quero que ela seja a próxima vítima. Não existem vítimas, conforme você aprenderá convivendo aqui. Já expliquei que as coisas acontecem pela lei da funcionalidade. Tanto o agressor quanto a vítima, como você chama,
Precisaram passar por aquela situação, porque não sabemos o que elas já viveram em encarnações passadas. Quen, aparentemente, é inocente, pode ter cometido um crime em outra existência. As leis espirituais trabalham pelo progresso de todos, pelo equilíbrio e pela harmonia da vida. Não há falhas. E se Graciela não souber andar com as próprias pernas? Também já comentei que, após a sua vinda para cá, ela vem desenvolvendo uma força que desconhecia até o momento. Ela tem todo o preparo para encarar os desafios que virão. Ninguém reencarna e assiste a um vídeo com instruções porque a vida não possui manual. Cada ser, na Terra ou no astral, precisa aprender a viver por si mesmo. É assim que se cresce, transforma-se, evolui e vence. Graciela está descobrindo a importância de ter a coragem de ser ela mesma, uma vez que ela acredita que precisa ser igual a você. Minha filha me dá tanto orgulho. E acredito que ainda lhe dará muito mais, Afonso. Aprenda a confiar na vida e aquiete o coração. Para quem tem fé, mesmo quando se chega ao fundo do poço, tudo pode mudar e sempre para o melhor. Diante daquelas palavras, Afonso calou-se. Cida tinha razão. Aceitar a sua nova condição de vida com bastante tranquilidade e também poderia aceitar que Graciela tinha total capacidade de superar os momentos difíceis. Ele fora um homem forte e destemido, e tinha plena convicção de que transmitira essas qualidades à filha. Voltar à fazenda pela manhã, inevitavelmente, causou uma sensação de pânico em Graciela. Mesmo que Robson estivesse com ela, sentia a impressão de que seria atacada a qualquer momento, mesmo à luz do dia. Olha como você está tensa, ele massageou os ombros dela, enquanto subiam os degraus de pedra para entrarem na casa. Tente esquecer o que aconteceu. Estou aqui com você agora. É difícil esquecer, mas vou tentar. Prometo que vou me esforçar. Entraram na casa. Dora já estava por lá, porque a mesa do café da manhã encontrava-se arrumada com o mesmo capricho de todos os dias. Dora, você está por aí? Ela ainda estava brava pelo fato de a governanta não ter obedecido na noite anterior e retornado para sua casa. Por outro lado, se isso não tivesse acontecido, ela também poderia ter sido atacada pelo invasor misterioso. Bom dia, Dona Graciela. Dora saiu da cozinha usando óculos escuros. Bom dia, Robson. Eu não acredito nisso. Descobrindo o que havia acontecido, Graciela colocou as mãos na cintura. Outra vez? Dora permaneceu calada. Intrigado, Robson quis saber. O que está acontecendo? Vamos conversar lá fora, Dora. E não aceito desculpas esfarrapadas. Relutante, Dora seguiu o casal. Quando os três se viram do lado de fora da propriedade imensa, Graciela esticou as mãos e arrebatou os óculos de Dora, antes que ela pudesse impedir. Robson soltou uma exclamação ao ver um dos olhos roxo e inchado, além dos lábios feridos. Isso é o que está acontecendo com ela, respondeu Graciela. Esta pobre mulher vem apanhando do marido sabe-se lá há quanto tempo e guarda isso consigo por temer a reação dele. Não acredito que Antônio faça isso com ela, Robson estava abismado. Faz até coisa pior. Precisamos fazer alguma coisa com urgência. Só peço que vocês não o procurem. Os olhos de Dora arregalaram-se. Ele descontaria a raiva em mim. Mais do que já vem fazendo, replicou Graciela. Duvido muito. Porque lhe agride. Interessou-se Robson. Nunca há um motivo específico, mas ontem ele me bateu quando soube que eu havia contado tudo a Graciela. Covarde, rugiu Graciela, furiosa. A partir de hoje você não volta mais à sua casa e se precisar buscar alguma coisa, Robson e eu iremos com você. Não quero colocá-los em encrenca, Dora já estava choramingando. Eu adoro uma boa encrenca, garantiu Robson, estalando os dedos das mãos, principalmente quando o sujeito agride uma mulher indefesa. Volte para casa, querida, pediu Graciela. Ele nunca mais vai tocar em você, prometo. Obediente, Dora voltou para dentro, incerta sobre a atitude que aqueles dois tomariam.
Tinha quase certeza de que pretendiam procurar Antônio para colocarem aquela história em pratos limpos. E o que era pior? De um jeito ou de outro seu marido conseguiria agarrá-lo e nessa hora ela nem podia imaginar o que ele lhe faria. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 29. Nota de Surya Chand. Oi gente. Por favor. Quem puder ajudar na compra de um computador, o link de doação está na descrição do vídeo, pode ser através de Pix ou PayPal. Gratidão. Tem certeza de que é que? Graciela tamborilou os dedos no volante de seu carro, olhando fixamente para a casa de esquina pintada de azul claro. Aqui todo mundo conhece quase todo mundo, explicou Robson. É claro que eu saberia dizer onde Antônio e Dora moram. Essa é a residência deles. Ele pode estar na delegacia agora. Sim, pode, mas duvido muito. Ontem ele trabalhou até tarde na fazenda, cobrindo o horário de plantão, por isso hoje deve estar de folga, ou talvez vá entrar mais tarde. Cidades pequenas são assim mesmo. Espero que você esteja certo. Vamos lá. Desceram do carro e logo depois tocaram a campainha. Aguardaram por alguns instantes e como nada aconteceu, tornaram a tocar. Silêncio. Acho que perdemos a viagem, Graciela suspirou desanimada. Já estava pronta para uma boa briga. Não podemos discutir assuntos pessoais no local de trabalho dele, porque certamente Antônio nos acusaria de desacato à autoridade. Espere. Acho que ouvi um barulho. Eles apuraram a audição e captaram ruídos de uma porta sendo aberta. Ouviram passos lentos e pesados arrastando-se na direção do portão de ferro, que os impedia de visualizar o interior da casa. Quem está aí? Ouviram a inconfundível voz de Antônio. É a Chapeuzinho Vermelho, Senhor Lobo, debuxou Graciela, afinando a voz. Ouviram um palavrão pesado, enquanto o portão era destrancado. Antônio apareceu com cara de poucos amigos. Estava sem camisa e vestia apenas uma velha bermuda de moletom. Como mantinha uma das mãos às costas, Robson e Graciela deduziram que ele tivesse trazido sua arma. Bom dia, moço. Graciela mostrou seu melhor sorriso. Quanta alegria em ver você. O que querem aqui? Se vocês vieram procurar por Dora, saibam que ela já foi para a fazenda há muito tempo. Graciela cruzou os braços, inclinando a cabeça para o lado e respondendo. Por acaso, não estamos procurando por ela e sim pelo covarde, safado e cretino do marido dela que espanca a pobre esposa sem um pingo de remorso. Antônio ficou branco com uma vela. Passou a língua pelos lábios ressecados e coçou a barriga avantajada. Do que você está falando? Vai abrir o portão ou a conversa será aqui mesmo, na calçada? Graciela virou-se para Robson e piscou um olho para ele. Você sabe como eu falo alto quando quero, não é, querido? Sei sim, amor, sorriu Robson. E sabe que não me custa nada repetir o que disse há pouco em altos brados, para que todos ouçam a história sobre o malvado marido que agride a bondosa esposa. Cada vez mais furioso, Antônio abriu o portão a contragosto e fez um gesto para que eles entrassem. Dora era mesmo uma maldita. Dera com a língua nos dentes e agora ele seria obrigado a aguentar aquela chateação. Ela que aguardasse até a noite. O que eu faço com Dora é problema meu. Ela é minha esposa. Mas não é propriedade sua, nem um brinquedinho com que você possa se divertir quando tiver vontade, Graciela o encarou. Tem ideia de como ela foi trabalhar hoje? Usando óculos escuros para disfarçar os hematomas. Que bom. Antônio riu inescrupulosamente. Assim ela parece mais charmosa. Só viemos aqui para lhe dar um recado, valentão. A partir de hoje, Dora não volta mais para essa casa. Diante da ameaça de Graciela, ele parou de sorrir imediatamente. Você enlouqueceu? Até parece que vou permitir que você dê ordens à minha esposa. É a patroa dela, e não sua dona. Usar as minhas palavras contra mim não vai funcionar, Antônio. Não vou deixar que Dora continue a ser o seu saco de pancadas. Cuidado com o que fala, esbravejou Antônio.
Saiba que sou um policial. Um policial militar dos mais fajutos que existem, devolveu Graciela. Está há anos nessa cidade e jamais conseguiu subir de patente. Aí resolve descontar a frustração de sua incompetência na pele de sua mulher. Você não tem vergonha na cara? Como se atreve, sua? Ele ergueu a mão para o alto bem a tempo de ser impedido por Robson. É melhor você me largar, moleque. Só escute o que vou lhe falar, Antônio. A voz de Robson esfriara de repente. Encoste um dedo em Dora novamente e vai ganhar o meu desprezo e a minha revolta. Porém, encoste um dedo em Graciela e vai ganhar um leito no hospital. Então vieram ameaçar um policial em sua própria casa. Antônio recuou para escapar da pressão que Robson fizera em seu braço. Sabem que tipo de infração estão cometendo? Não viemos ameaçar você, nem estamos diante de um policial e sim de um homem qualquer, exprimiu Graciela. O recado é esse. Dora não será mais a sua bonequinha. A brincadeira acabou. E fique sabendo que ela vai denunciá-lo nas cidades vizinhas, pois sabemos que aqui você conta com a proteção de Wanda. Ela tem provas e tem testemunhas. Seus dias estão contados. Graciela rodou nos calcanhares levando Robson com ela. Antônio permaneceu parado no mesmo lugar, como uma estátua viva, observando imóvel o momento em que eles entraram no carro de Graciela e foram embora. Jamais fora afrontado daquela forma, muito menos por uma mulher. Em sua concepção machista, todo homem era superior a qualquer mulher. Essa era uma das razões pelas quais ele batia em Dora. E agora vinha aquela intrometida fazer exigências dentro de sua própria casa. Não era desaforo demais? Ela que pensasse que ele deixaria Dora pernoitar todas as noites na fazenda. Iria atrás dela naquela mesma noite, nem que tivesse que quebrar o nariz de Graciela e deixar Robson inconsciente. Se fosse preciso usaria seu revólver para intimidá-los. Não havia mal nenhum se eles o denunciassem para Wanda, pois a delegada não aturava aquele casalzinho metido à besta. Se Dora achasse que estava livre, ele pretendia lhe mostrar o quanto ela estava enganada. Por volta de meio-dia, com o sol a pino, a fazenda parecia uma paisagem desenhada por um artista caprichoso. O casarão com muitas janelas, ladeado por árvores pequenas e frutíferas, que não chegava a ser um pomar, eram alguns dos detalhes que embelezavam o cenário. Os cavalos e o gado nas colinas pastando nas gramas muito verdes, algumas aves exóticas, que de vez em quando cruzavam a fazenda num voo rasante, o céu límpido como cristal e o ar puro que a natureza oferecia como presente. Aos poucos, Graciela começava a compreender por que Afonso jamais quisera deixar aquelas terras para se mudar com ela para São Paulo. Uma força quase surreal convidava qualquer pessoa a amar aquele lugar, a desejar estar ali dia e noite, a conviver com a proximidade da natureza, em suas mais diferentes facetas. Ela não poderia responder, por ora, as razões que sempre a motivaram a buscar outros ares, a conhecer novos locais. Viver ali por 18 anos, totalmente insatisfeita, e agora olha só o que a vida lhe mostrava. Uma capacidade desconhecida de apaixonar-se por aquela rotina. Era como se, de uma hora para outra, a vida badalada da capital não fosse tão interessante quanto ela sempre acreditara ser. A égua prenhe nos aguarda, disse Robson, tirando-a de seus devaneios. Como é que é? Graciela piscou, aturdida, voltando à realidade. Eu comentei agora há pouco que a égua Cacilde está para dar cria. Você disse que gostaria de estar presente para acompanhar como é o processo de parto de um animal de grande porte. Toda fazendeira que se preze tem de saber disso. Tudo bem, vamos lá. Caminharam devagar na direção do estábulo. Eu me pergunto por que não cursei medicina veterinária. Robson riu e pediu que ela adentrasse o galpão onde os cavalos pernoitavam. Havia 20 baias, embora nem todas estivessem ocupadas. O cheiro de estrume era forte, o que fez Graciela torcer o nariz. Espiou as belas cabeças dos animais, que olhavam por cima da portinhola de madeira para ver quem estava chegando. Ela já sabia que quase todos eles eram mansos, além de lindos,
Mas ainda assim não se sentia encorajada a tocá-los, do mesmo modo que não gostava de cavalgar. A égua estava na penúltima baia. Relinchava e gemia baixinho, sofrendo com as dores do parto iminente. Graciela pensou que jamais vira um animal com uma barriga tão imensa. 2 homens estavam ao lado dela, massageando-a para acalmá-la, enquanto um terceiro postara-se na parte traseira do animal, à espera do potro que estava por vir. Robson tentava não rir diante das caretas e sobressaltos que Graciela fazia cada vez que Cacilda roncava ou se movimentava mais bruscamente. Seus enormes olhos pretos pareciam pedir socorro, ou um alívio imediato para suas dores. De repente, o homem que estava atrás da égua, gritou. Já apareceram as pernas. Vou ficar por aqui, caso entalhe. Porque ela não pode ter o filhote sozinha. Graciela indagou a Robson. Normalmente, elas conseguem fazer isso naturalmente, assim como as vacas. Porém, às vezes, é necessário auxiliá-las, principalmente quando a fêmea é mais velha ou tem o porte pequeno, como é o caso desta. É a 4ª vez que Cacilda dá à luz e cada parto a enfraquece mais. A égua relinchou e Graciela gritou também. Ambas se encaravam fixamente, como se o animal tivesse uma mensagem a transmitir através do olhar. As pernas entalaram, alertou o homem que acompanhava o parto. Os outros 2 continuavam tentando aquietar Cacilda. Terei que puxar. Graciela viu quando ele colocou as mãos nuas no interior da égua e ela quase desmaiou. Agora ela também gemia, enquanto a égua relinchava. Os 2 homens bufavam e Robson ria. À beira de um colapso nervoso, a moça deu um berro quando ouviu seu nome ser chamado da porta. Que susto, Alexandre! Ela olhou para o jovem policial fardado, com o rosto lívido. Não vê que estou sofrendo junto com a pobre égua? Desculpe, não percebi o que estava acontecendo. Ele hesitou entre rir ou permanecer sério. Ficou com a segunda opção. Robson, você cortaria meu pescoço se eu conversasse em particular com ela, lá fora, por alguns poucos minutos? Se demorarem mais do que 2 minutos, Alexandre, será você que continuará o parto da égua Cacilda, determinou Robson.